Boa noite. É chegado o momento de compartilharmos as nossas reflexões sobre o estudo da obra A Obsessão Silenciosa, Projeto Espiritizar. Hoje nós estaremos dando prosseguimento ao capítulo 5 do livro, que se intitula O Plano Existencial e a Obsessão. É o segundo estudo que realizamos desse capítulo 5. Sempre lembrando que estudos anteriores estão disponibilizados no nosso canal Conexão para a Luz. Vamos então para o nosso comentário de introdução, com base numa mensagem do Espírito Emmanuel. Extraída do livro O Evangelho Comentado por Emmanuel. A passagem da carta, aliás, do Evangelho de João, capítulo 9, versículo 25. Modifica a tabela de valores que o rodeiam. Sabe onde se ocultam os fundamentos eternos. Descortina esferas novas de luta por meio da visão interior que outros não compreendem. É claro que a mensagem de Emmanuel se dirige sobretudo a nós espíritas, que temos a luz do Consolador prometido na compreensão e no entendimento espiritual do Evangelho, dos ensinos de Jesus. E a consequência natural disso é essa que Emmanuel nos aponta aqui: a modificação da tabela de valores que nos rodeiam. Passamos a nutrir um conceito de percepção que esteja atendendo prioritariamente a nossa consciência espiritual iluminada pelo conhecimento dos ensinos de Jesus. E a partir dessa iluminação, estabelece-se em nós uma maneira bem diferenciada de entender tudo o que acontece no mundo material. E em cima disso, Emmanuel continua: sabe onde se ocultam os fundamentos eternos, as leis divinas, o entendimento dos verdadeiros objetivos da vida. Nós sabemos disso, à luz da doutrina espírita. Descortina esferas novas de lutas, por meio da visão interior que outros não compreendem. Aqui é um aspecto muito sutil. Quando Emmanuel diz assim, descortina esferas novas de luta, ele se refere à percepção que vai sendo trabalhada em nós da realidade do mundo espiritual, das intervenções dos espíritos em nossa vida, e entender o mecanismo das leis de causa e efeito. Tudo isso tem a ver com descortina esferas novas de luta. A nossa batalha agora é uma batalha interior, de esforço de superação, de vícios, de condicionamentos, de desequilíbrios que estivemos fomentando ao longo de diversas experiências encarnatórias, dissociadas das leis divinas, e que agora, sobretudo, na experiência atual, iluminado, esclarecido pela doutrina dos Espíritos, buscamos novas conquistas,
e objetivos transcendentais. É isso que Emmanuel aqui nos convida a refletir sobre todos esses aspectos novos que a aproximação nossa do Evangelho de Jesus, em espírito e verdade, nos descortina. Vamos então para o nosso tema central de hoje, plano existencial e a obsessão. Nesses primeiros estudos desse capítulo, hoje é o segundo encontro, vai sendo trabalhado pela obra o entendimento sobre o plano espiritual, os propósitos da nossa reencarnação. Mais adiante no capítulo, aí buscaremos perceber e entender as questões de ordem obsessiva que tentam, muitas vezes, atrapalhar os propósitos maiores do nosso plano existencial. Vamos então hoje para o segundo encontro que estabelecemos nesse capítulo. É o capítulo 5 do livro A Obsessão Silenciosa. Os que se candidatam a ingressar no plano físico com compromisso doutrinário definido, contribuindo com a espiritualização da humanidade, no contexto da doutrina espírita ou de mais religiões, assumiram compromisso perante a consciência através de contratos espirituais. Muito importante essa primeira reflexão que esse parágrafo nos traz. O fato de que, antes da nossa reencarnação atual, termos recebido uma preparação, um apoio, diretrizes mais definidas para a aceleração do nosso progresso, da nossa caminhada evolutiva, teve uma participação imprescindível, a da espiritualidade benfeitora, que normalmente endossou, se comprometeu junto conosco para o êxito dessa empreitada. E aqui o mentor Honório, ele diz a nós exatamente essa questão de que todos aqueles, sobretudo, que se comprometeram no aspecto da divulgação, do apoio, da revelação espírita, no nosso caso em particular, mas é claro que também há missionários, espíritos comprometidos com esses objetivos elevados em outras doutrinas cristãs. E aqui ele nos diz assim: assumiram compromisso perante a consciência, através de contratos espirituais. Podemos concluir, para a grande maioria de nós, que de alguma forma se percebe com um dever perante aquela considerada por Emmanuel como a maior caridade que podemos fazer para com o Espiritismo, que é a sua divulgação,
de termos assumido, assinado esses compromissos antes do atual mergulho nosso na carne física. Prossigamos. Para os que aceitam a tarefa doutrinária, muitos que já ingressados na fileira da religião, em épocas transatas, se equivocaram gravemente ou colaboraram vivamente, sendo a segunda opção uma quantidade bem modesta ainda. O que esse texto está nos dizendo é de que, provavelmente, ou certamente a maioria de nós, já andou tendo, desde vidas anteriores, compromissos na esfera religiosa. E nos equivocamos, nos desviamos dos objetivos iluminados que já tínhamos nesses compromissos. E que agora a oportunidade nos é reiterada, reacendida, possibilitada, e que devemos, amparados pelos instrumentos maravilhosos que nos são dados pela doutrina espírita, abrilhantar com êxitos essas metas, esses compromissos que, para a vida atual, nós assumimos. Então, são poucos aqueles que estão na esfera da divulgação doutrinária no Espiritismo por primeiro compromisso na área religiosa. Aliás, já tendo desempenhado positivamente compromisso nessa área. São muito poucos. A maioria de nós andou, como se diz popularmente, pisando na bola em vidas anteriores, justamente na área da divulgação do Evangelho de Jesus. E agora, a misericórdia divina nos renova a oportunidade para o êxito espiritual nosso. Os espíritos superiores organizam reuniões coletivas, em congressos, sessões terapêuticas particulares, para que o candidato ao labor doutrinário na Terra possa transmutar as faixas mais vivazes do compromisso traumático que ainda guarda na alma, efeito dos equívocos cometidos em nome da religião. Então, nós temos recebido todo o amparo, toda a ajuda dos benfeitores da vida maior, desde reuniões coletivas a terapias particulares que ocorrem com muita frequência durante os momentos de repouso físico, quando estamos fisicamente adormecidos e recebemos desses espíritos do bem todo o apoio necessário ao êxito dos compromissos novos. É quando o texto aqui diz assim: para que o candidato ao labor doutrinário na Terra possa transmutar, transcender, superar as faixas mais vivazes do conflito traumático que ainda guarda na alma.
efeito dos equívocos cometidos. Nós ainda trazemos dentro de nós, enraizados no nosso inconsciente, rastros e condicionamentos que precisam ser superados, ressignificados. Apoio e ajuda para isso nos é fornecida pela doutrina espírita, pelas oportunidades de trabalho na casa espírita, quando estamos acordados fisicamente, e à noite, quando fisicamente vamos dormir, e utilizando-nos dos recursos da oração, de uma leitura reflexiva, antes de fisicamente adormecermos, facilitamos a que durante o sono físico estejamos participando de reuniões espíritas com benfeitores espirituais, recebendo ajudas e orientações particulares para o êxito das tarefas em que estejamos envolvidos na divulgação da doutrina espírita. As influências da matéria e a lei do esquecimento são desafios a superar com dedicado esforço, já que tudo de bom que colocarmos em prática na Terra será resultado de suas escolhas lucidamente aceitas antes do renascimento. Então, nós temos dois desafios que constantemente nos encaram: as influências da matéria e a lei do esquecimento. É o fato de não termos a recordação daquilo com que nos comprometemos no mundo espiritual e de estarmos reencarnados sob as necessidades e imposições da vestimenta física. São desafios constantes que podem e devem ser trabalhados positivamente na sua superação. E como o texto aqui nos diz, já que tudo de bom que colocar na prática na Terra será resultado de suas escolhas lucidamente aceitas antes do renascimento. O fato de termos espontaneamente simpatizado com a doutrina espírita, de termos encontrado nela o nosso porto seguro, as respostas que tanto buscávamos em termos de entendimento dos objetivos da vida. Tudo isso tem muito, muito a ver com essa preparação que recebemos antes da nossa encarnação atual. Então, é preciso bem utilizarmos das possibilidades do amparo, da ajuda dos espíritos benfeitores, para que esses desafios não sirvam de tropeço para o trabalho de renovação interior profundo, para, de fato, realizarmos os compromissos que assumimos antes dessa encarnação.
não poucas vezes, a influência do materialismo, da sociedade permissiva em que ainda vivemos, totalmente focadas no prazer, na satisfação dos instintos, na busca de facilidades materiais, tentam sabotar aquilo que interiormente está em nós e que sabemos intuitivamente que é a eternidade da vida espiritual do nosso espírito. O fato de percebermos por diversas situações e circunstâncias as provas da reencarnação, de termos recebido e recebemos pela intuição ideias, soluções acerca de problemas, de dificuldades no nosso dia a dia, e que percebemos a nítida presença da intervenção espiritual ali. E esses fatores, através da reflexão e do agradecimento que devemos ter à providência divina, devem facultar em nós o embasamento para vencermos essas incisivas desequilibrantes do mundo material. Ocupe-se o espírito reencarnado em auscultar, em ouvir com a alma, a própria consciência, e perceberá as nuances da programação reencarnatória, convocando-o ao cumprimento dos deveres assumidos. Não é necessário conhecer detalhes para ouvir em si mesmo as orientações recebidas antes da reencarnação atual. Então, aqui nos é proposto buscarmos com mais frequência auscultar, meditar, refletir, com a própria consciência, e perceberemos nuances, detalhes sutis da nossa programação reencarnatória. É isso que nos é dito aqui pelo benfeitor, convocando-no ao cumprimento dos deveres assumidos. E, como é significativo também, ele nos diz: não é necessário conhecer detalhes para ouvir em si mesmo as orientações recebidas antes da reencarnação. E aqui cabe dizermos que não poucas vezes, também quando estamos fisicamente adormecidos, certos detalhes desses compromissos são despertos e lembrados pelos espíritos benfeitores em nós, para que ao acordarmos, ideias sutis sobre esses compromissos aflorem em nossa consciência. É isso. A reflexão proporcionada pelo mentor Honório é muito significativa, abordando o programa existencial que estabelecemos antes de reencarnar, para que possamos trilhar os caminhos de uma encarnação exitosa,
cumprindo com fidelidade os deveres assumidos. Então, aqui, os detalhes importantes que o Espírito Honório nos propicia são esses, relativos à assistência, ao amparo espiritual que recebemos para termos êxitos nesses compromissos que assumimos, para que, mesmo recebendo os impactos desse mundo de provas e expiações, ainda profundamente materialista, e também, não poucas vezes, surgir do nosso íntimo, do nosso inconsciente, entraves e estímulos ao desequilíbrio, mas conseguirmos superar tudo isso, desde que estejamos abertos a esse empenho, a esse esforço de adaptação, de ressignificação diária de fatos, de acontecimentos que se dão no nosso dia a dia, mas que focados agora no trabalho de renovação espiritual, vamos trabalhando todos esses fatores para crescermos espiritualmente. Então, mesmo que estejamos enfrentando dificuldades materiais, problemas físicos, doenças, enfermidades, iremos utilizar tudo isso como um instrumento rico para o nosso crescimento espiritual. Para isso, essa afinidade com os compromissos que assumimos em realizar, amparados pela espiritualidade benfeitora, deixe dentro de nós bem firme o fato de que seremos vitoriosos, que teremos na reencarnação atual o êxito assinalado nesses propósitos como nunca antes houvéramos alcançado. É isso que aqui se delineia, se trabalha no estudo desse livro, Obsessão Silenciosa, para todos nós. O mentor nos diz que somos preparados por exegetas sábios. Exegeta é aquele que interpreta as Escrituras. Esses exegetas nos preparam para que possamos compreender os códigos morais do Evangelho de Jesus, para sentir as lições do Mestre em nossos corações e vivenciá-las. Então, temos recebido o amparo, a assistência de exegetas, de estudiosos profundos das Escrituras. Como antes já dissemos, com muita frequência, quando estamos fisicamente dormindo, quando durante o dia, através do estudo da doutrina espírita, estabelecemos um nível de profundidade com que está sendo estudado, e ali abrem-se campos sutis no nosso psiquismo para receber as orientações
desses exegetas espirituais que buscam nos ajudar para que tenhamos a melhor compreensão do Evangelho de Jesus e nos sintamos estimulados a vivenciar, a sentir e vivenciar os seus ensinos. Não podemos deixar de lembrar aqui que nós temos em Caruaru o estudo do NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, que funciona todas as sextas-feiras, às 8 horas da noite, na AME. Nesses estudos, nós procuramos extrair a letra do Evangelho, como já orientava o apóstolo Paulo, e utilizando-nos dos esclarecimentos que o Consolador prometido por Jesus nos traz, contextualizarmos o entendimento do Evangelho para os dias em que estamos vivendo. Então fica aí até esse convite para aqueles que nos assistam e estejam em Caruaru. Então, voltando aqui para o texto, quando diz assim: esses exegetas nos preparam para que possamos compreender os códigos morais do Evangelho de Jesus, para sentir as lições e vivenciá-las. Também fazem parte da equipe líderes experientes que nos preparam para sermos líderes fiéis ao pensamento do Cristo. Somos esclarecidos sobre o propósito da reencarnação, para que não usemos apenas para cultuar prazeres egóicos, utilizando-a para o trabalho útil de nossa transformação moral. Então, é uma equipe muito vasta de espíritos benfeitores, trabalhadores do Cristo, que nos apoiam, que nos preparam também nesse trabalho de divulgação do pensamento espírita. Então, eles também nos esclarecem para que superemos totalmente o direcionamento desequilibrado de energias para os prazeres egóicos e que utilizemos-nos ao máximo do tempo que a providência divina nos propiciou na reencarnação atual para os objetivos sublimes da vida, para a solução positiva dos compromissos que assumimos antes da encarnação atual. Espíritos que trilharam os caminhos do cristianismo na primeira hora, vêm nos ensinar a praticar a renúncia e a abnegação incondicional, para que possamos exercitar essas virtudes amorosas, evitando os desatinos cometidos em outras oportunidades em que fomos chamados a servir na seara do Mestre. Que maravilha, né? Aqui nós somos esclarecidos de que há presença de espíritos que nos amparam, que nos ajudam, que estiveram partilhando os caminhos do cristianismo primitivo e que visam, sobretudo, dar-nos toda a ajuda necessária para que dessa vez o nosso desempenho
seja de fato vitorioso. Porque outra vez aqui é destacado de que a maioria de nós já andou pisando na bola das suas atividades cristãs em outras existências. E que agora podemos e devemos retificar de uma vez por todas esses desatinos, construindo um renascimento espiritual que marque a nossa reencarnação como a melhor que de fato já tivemos. Então, evitando desatinos cometidos em outras oportunidades em que fomos chamados a servir na seara do Mestre. Meus amigos, não é a primeira vez que a maioria de nós andou encontrando desculpas evasivas para não vivenciar a lição libertadora do Evangelho do Cristo. Desta vez, amparados nada mais, nada menos do que pelo Consolador que Jesus nos prometeu, precisamos acertar bem o passo agora. O Espírito Honório refere-se às várias formas em que esses espíritos trabalham, preparando-nos de acordo com as nossas necessidades. Refere-se também que tudo de bom que colocamos em prática na Terra será resultado de nossas escolhas aceitas antes do renascimento. Meus amigos, a questão é que, normalmente, foram grandes os compromissos que assumimos. E esses compromissos se realizam de forma planificadora na medida em que a sensibilidade nossa ao Evangelho do Cristo esteja ganhando cada vez mais profundidade. Que nos sintamos bem, felizes nas oportunidades do trabalho da caridade pela palavra, da caridade pelo pensamento, da caridade pelas emoções, da caridade pelos atos. Que em todas as esferas que o nosso espírito atua na Terra, estejam cada vez mais tendo o Evangelho de Jesus, o roteiro definidor. E assim teremos o pleno êxito dos compromissos espirituais que assumimos. Nós estamos, então, concluindo o estudo. Agradecemos àqueles que nos acompanharam. Compartilhem essas informações, esses vídeos. Participe junto conosco na divulgação da querida doutrina espírita. Estudos anteriores estão disponibilizados no nosso canal no YouTube, Conexão para a Luz. E uma boa noite, muita paz, que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe e nos ampare cada vez mais.